Beleza, ótimo. Vamos lá, ó. Dentro de administração de materiais, nós temos uma coisa chamada classificação, certo? O que seria classificação dentro de administração de materiais? É você pegar os materiais e separá-los em grupos, certo? Que possuem características como peso, dimensão, tipo de material em locais separados. Preste atenção agora. A classificação, ela não leva só em consideração apenas uma questão de, olha, eu vou separar esse material desse aqui por uma questão de peso, de dimensão. Preste atenção. Essa classificação, ela também vai ter que ser utilizada para fazer essa separação fisicamente. Por exemplo, você tem produtos químicos e produtos alimentícios. Então você não vai pegar esses produtos e colocar um do lado do outro, porque o produto químico pode danificar o produto alimentício. Entenderam? Juliana, Cristiane, ficou claro isso para vocês? Que a classificação tem que ser levada fisicamente também em consideração, tá? Então, olha, classificação, tá? Então é o processo de separar os materiais ou bens ou materiais por peso, certo? Dimensões, características, formas e outros motivos, tá? Tudo bem até aqui ou não? Além disso, lembrar o quê? Que a classificação deve ser feita também em termos físicos para que um material não cause danos a outro. Certo? Então você pode dizer que classificação tanto é um processo de separação como é um processo de união, certo? Você vai separá-los que possuem características diferentes ou vai agrupá-los porque possuem características em comum, tá? Então, olha, significa ordená-los segundo um determinado critério, tá? Então, ó, ordenar os materiais de acordo com um critério, tá? Um critério estabelecido, agrupando-os de acordo com as semelhanças, tá? Agrupando-os, para colocar mais de um conceito, embora sejam parecidos, agrupando-os de acordo com semelhanças. Certo? Tudo bem até aqui ou não? Ficou claro para vocês, pessoal? Esse conceito, ficou alguma dúvida por enquanto? Olha, além disso, tá? Uma coisa importante que a gente vai dar uma olhadinha. Os objetivos da nossa amiga chamada classificação, tá? Então vamos ver quais são esses objetivos. Primeiro, catalogação
que a gente vai ver depois, que é um processo de você ter registrado os materiais. Simplificação, certo? Porque vai facilitar você encontrar os materiais quando for necessário, tá? Especificação, das características do material. Normalização, ou seja, criar uma norma, tá? Padronização, quando você classifica, você cria uma norma e automaticamente você está definindo um padrão, tá? E por fim, codificação. Criar um código para representar aquela classe de materiais. Ficou claro até aqui ou não, gente? Então vamos lá, ó. Copiaram isso aqui, pessoal? Copiaram? Os objetivos dela? Tá. Vamos lá, ó. Então, nós vamos fazer critérios, tá? De classificação. Tá? Então, o primeiro critério que nós vamos adotar é esse aqui, ó. Quanto a estocagem. Tá? Então, ó, quanto a estocagem, ele pode ser apenas de dois tipos distintos. Tá? Ele pode ser estocável, ou ele pode ser não estocável. Não estocável, que a gente chama material de estoque e material não de estoque, tá? Os estocáveis é o que devem o estocável é o que devem ser mantidos constantemente nos estoques, certo? A partir de uma tabela de ressuprimento. Ou seja, constantemente a gente avalia se é necessário fazer o quê? Solicitar mais material para o estoque, tá? Então, por quê? Porque nele existe o quê? Previsão de demanda. Então, é previsível a demanda dele, tá? Ficou claro para vocês? O que seria o estocável? Oi, Rafa. Ficou claro? Tá? Então, isso seria um material chamado de estocável. Tá? Materiais não estocáveis, o nome já representa muita coisa, certo? Não devem ser mantidos em estoque, pois possuem demanda imprevisível ou elevado custo de manutenção em estoque,
certo? E nesse caso, utiliza-se do sistema de encomendas. Ou seja, como eu não posso prever a demanda, ou porque o produto é muito caro, ao invés de mantê-lo no estoque, eu aguardo que seja feita uma requisição de material, tá? Quando a gente estudou na aula passada, no sábado passado, a gente viu que o fornecimento ele pode ser por pressão ou por requisição, tá? Por pressão é aquele que é baseado em uma tabela, ou seja, para materiais que são o quê? Classificados quanto à estocagem como estocáveis, certo? Ou materiais de estoque. Enquanto isso, você tem material que ele trabalha por requisição. O que é isso? Necessita-se do material, então faz-se uma requisição de compra, certo? Porque trabalha-se com o sistema Kanban, puxar a produção, ou mesmo no caso, que seria o caso do sistema de encomendas, tá? Então, ele não é mantido em estoque, então, tanto que ele é chamado material não de estoque. Ficou claro isso para vocês? Ó, além da estocagem que a gente viu, a classificação quanto à estocagem, que ele ser estocável ou não, ainda dentro dessa classificação, a terceira situação em relação à estocagem é a de estocagem permanente, tá? A estocagem permanente e a estocagem temporária. Ainda é classificação, tá? Daquela que a gente acabou de ver, daquele primeiro tópico, que é quanto à estocagem. Ó, o Cris, presta atenção, ó. Quanto à estocagem permanente, são aqueles que são mantidos em níveis normais no estoque, para garantir o abastecimento ininterrupto de qualquer atividade, certo? Então o que acontece? Aconselha-se sempre o quê? Ele manter o quê? Uma tabela de ressuprimento automática, tá? Então aqui, ó, processo automático, tá? Um processo automático de renovação. Tudo bem? Mantendo-se assim, vírgula, um nível normal de estoque. Então, constantemente, certo? Você vai fazendo automaticamente isso aí, tá? E porque ele tem que ficar o quê? Ininterrupto, tá? Ininterrupto, tá? Agora, no estoque temporário, são para o quê? Materiais não de estoque, tá? Que é aquele sistema que a gente trabalha. Então eles são guardados, por um período curto de tempo, tá? É porque assim, embora as duas sejam classificações quanto à estocagem,
A primeira classificação quanto à estocagem é se ele deve ou não ser mantido no estoque, certo? A segunda é a forma da quantidade que deve ser, aqui eu coloquei permanente, perdão, tá? Foi um equívoco. Aqui é temporário. Estoque permanente, estoque temporário, tá? Então, para aquele caso de produtos de estoque que mantém tabela de ressuprimento, utiliza uma estocagem do tipo permanente. E para aqueles que são não de estoque, utiliza a estocagem temporária. É por quanto tempo aquele tipo de material fica no estoque, tá? Então, em relação à estocagem, mas o primeiro caso é se deve ser estocado ou não. Aqui é uma segunda forma. Desses materiais, os que ficam permanentemente em estoque e os que são mantidos constantemente em estoque e os que ficam simplesmente até o uso, o consumo, a venda. Porque é sistema de encomendas e aqui é para material de estoque, certo? Então aqui é por pressão e aqui é por requisição. Vamos lá, o segundo critério de classificação, tá? O segundo critério de classificação, tá? É quanto a aplicação. Para que é utilizado aquele material, tá? Então, quanto à aplicação, gente, ele pode ser de dois tipos distintos. Então, quanto à aplicação, ele pode ser um material que é chamado material de consumo geral, e o material de manutenção, tá? Os próprios nomes são bem sugestivos nesse caso, certo? Ó o nome, material de consumo geral e material de manutenção, certo? Então, esse material de consumo geral, tá? É o material que é utilizado no processo de produção, ou para uso de qualquer departamento, certo? Que seria o caso dos materiais de expediente, ó, material de expediente, lembra que a gente viu? Ou de escritório, tá? Papel, clips e assim por diante. Então seria um exemplo de material de consumo geral. Ou o que? Matéria-prima, tudo isso, se for o caso da produção. De manutenção, é o que é específico para manter o funcionamento, dos materiais auxiliares, ou seja, para manter funcionando os equipamentos, óleo, certo? Produtos de limpeza e assim por diante. Rutineia, que bom te ver. Só vai acabar a Rutineia quando acabar tudo, certo? E olha que vai ser bastante coisa. Ficou claro, pessoal? A diferença entre material de consumo geral e material de manutenção? A terceira classificação é porque, na verdade, na aula passada, na própria primeira aula, nós já fizemos alguns critérios de classificação. Terceiro critério que nos importa
certo? É quanto a durabilidade. A gente já tinha visto isso também. Só vou reforçar porque a gente está no tópico de classificação, tá? Então, ó, quanto à durabilidade, pode ser de dois tipos. Ele pode ser material de consumo, certo? E pode ser material permanente. Material permanente, certo? Então vamos lá, ó. O que é o material de consumo? Durabilidade inferior a 2 anos, certo? Produtos alimentícios e assim por diante, certo? E existe o quê? O material permanente, cuja durabilidade é superior a esse A é com H, agora me fudeu. É assim. Há 2 anos, como é o caso dos equipamentos, tá? Ficou claro para vocês, pessoal? Tá? A gente já tinha visto o que é material obsoleto, material inservível, certo? Porque a gente tinha visto isso quando a gente viu, inclusive, baixa patrimonial na aula passada, tá? Se vocês derem uma olhadinha lá, vocês vão ver isso aí que eu estou falando. Tá? Pode? Pessoal, nós vamos ver isso aqui, ó. Fases da classificação. Já ouviram falar nisso, pessoal? Fases da classificação. Vamos lá, ó. São 4 fases que nós temos, tá? A primeira fase, pessoal, é que a gente chama de catalogação. A segunda fase que nós trabalhamos é com a fase chamada de especificação. A terceira fase é a fase que a gente chama de normalização. E a última fase é a que nós chamamos de codificação. Já tinham visto? Cutineia, já tinha visto isso aqui? Ó, vamos lá. Então vamos ver o que significa cada uma dessas nossas fases. Tá? Olha só, preste atenção. Nessa fase aqui, é a fase onde são fornecidos todos os dados do material, tá? Por isso que é chamado catalogação. Catalogação, você vai catalogar, você vai registrar aquilo ali, certo? Então é informar tamanho, peso, medida e assim por diante. Então isso que a gente chama de catalogação, tá? Então a catalogação é justamente essa fase, tá? Então que ela vai facilitar a aquisição do material, certo? Ó, a segunda fase é o que a gente chama, a catalogação é só os dados, tá? Isso aqui, que a gente chama de especificação, é o detalhamento. Detalhamento, certo? O detalhamento é... Como é que se fala?
detalhamento para facilitar o, como é que eu posso falar, o diálogo entre fornecedor e cliente, certo? Então você tem todos os dados, aí depois você especifica, você discrimina minuciosamente as características daquele material, tá? Isso que a gente chama de especificação. Então primeiro você faz o registro, depois você descreve. Isso aqui a catalogação é genérica, a especificação ela é o que? Detalhada, tá? Que é justamente para facilitar até mesmo para quando você for pedir material ou quando você for vender o material para alguém, tá? Depois tem a normalização. O que seria essa normalização? Você sabe, Rutineia? Você sabe, Rafinha? Cris? Ó, Cris, você está dizendo de especificação? Cris, o exemplo que você quer de especificação? Das duas, ó. Na catalogação, você vai falar o quê? Informações como tamanho, certo? Peso, isso é o catálogo, a catalogação. O preço que foi comprado, isso é a catalogação, que é um registro, mas é um registro genérico. A especificação, por exemplo, você pode colocar a composição de um material, certo? Sabe quando você vê no alimento que tem aquela discriminação atrás, dizendo quanto de carboidrato? Aquilo faz parte da especificação, certo? A catalogação é simplesmente o peso que ele tem, aquele produto, certo? O nome, o que ele é em si, mas não tem discriminado, por exemplo, a composição daquele material. Ficou mais claro agora, Cris? Certo? Ó, a normalização são justamente quando você especifica, certo? Local de armazenamento, condições para uso, armazenamento e movimentação e transporte. Movimentação e transporte, certo? Ó, deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem direitinho. Existem os produtos chamados produtos perigosos, tá? Como os produtos inflamáveis, certo? Os semi-inflamáveis. Então o que acontece? Como existem os materiais chamados materiais perigosos, principalmente, ou mesmo outros produtos que nem de gênero alimentício, o que acontece? A normalização vai fazer o quê? Vai especificar qual é o local para armazenagem e quais são as condições de armazenagem. Temperatura, umidade, certo? Perto da área de saída. A forma, por exemplo, na área pública você trabalha com sistema PEPS. Então os produtos comprados mais antigos, eles ficam aonde? Na frente, certo? Então o primeiro que é comprado é o primeiro que sai, certo? Mas isso não quer dizer que obrigatoriamente a empresa precisa trabalhar dessa forma. Então por isso que existe a normalização. Normalização é condição de uso e características de armazenagem, manuseio, movimentação e transporte, tá? Ó, vamos lá. A última fase é que a gente chama de codificação, tá? Então olha só.
o próprio nome já indica para você. É você identificar cada material com um código. Aí esse código pode ser numérico, pode ser alfabético ou pode ser misto, alfanumérico, tá? Identificar cada material com um código que representa as características do mesmo, facilitando a localização no almoxarifado e até mesmo para a comunicação entre compras, área de compras, entre compras e fornecedores, tá? Muitas vezes os fornecedores, eles já sabem pelo código que você passa, tá? Quando você faz o sistema de cadastro de fornecedores na administração pública, você coloca os códigos dos materiais, tá? Esse código pode ser numérico, pode ser alfabético ou pode ser alfanumérico ou misto.